Paz e graça, povo de Deus, mais uma vez com vocês, com gota de sabedoria. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra onde eu aprendi muito com o rei Josafá. Se você quiser ter os detalhes de toda a história, a biografia do rei Josafá, você pode abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e acompanhar a linda história do rei Josafá, filho do rei Asa, que de repente ele encara uma situação, assume o reinado de Israel, uma nação está dividida, ele encontra Israel totalmente rachado e ele inicia um grande ministério ali, uma grande gestão. Josafá, ele é um tremendo administrador. Ele criou um sistema jurídico naquela época inigualável, ele criou grandes fortalezas, ele criou armazéns para estocar grãos, para garantia de sustento para o povo de Israel. Ele também derruba os postes ídolos que reis anteriores haviam colocado e denegrido a imagem de Deus com esses postes ídolos. Ele derruba, leva também os sacerdotes a priorizar a lei do Senhor. Ele não era um rei qualquer. Josafá era um rei, foi um rei acima da média. Mas de repente o Josafá se vê diante de algo que fica fora de controle. Os moabitas e amonitas, além do mar, ameaçam um grande ataque contra Israel. E Josafá agora está diante de uma situação onde no versículo 12 você pode observar ali que ele declara, ele não sabe o que fazer. Você imagina uma situação onde um rei que tem a responsabilidade de trazer segurança para o povo, de gestar, de fazer a administração de todo o complexo militar de um reino, e ele declara, ele não sabe o que fazer. Você imagina, por exemplo, hoje, Bolsonaro, diante de 200 milhões de pessoas, depois de consultar os seus ministros e conselheiros e governadores, ele declara, nação brasileira, eu não sei o que fazer diante desta situação. A situação ela é gravíssima e eu não sei o que fazer. O inimigo é muito forte, está além das nossas possibilidades. Inimigo nunca enfrentado antes. Era essa situação de Josafá. E aqui nós aprendemos algumas coisas interessantes, onde eu gostaria de compartilhar com você o que está na palavra em 2 Crônicas, no capítulo 20. E no versículo 5, ele fala assim: a gente de Judá e de Jerusalém se reuniu no pátio do templo e Josafá se pôs de pé no meio deles. Então a primeira atitude de Josafá é ficar de pé diante da situação. Josafá não se prostrou diante do problema, diante do inimigo, diante da situação. Ele se coloca de pé diante do Senhor, no templo, para pedir socorro. Josafá não se inclina, Josafá não se acovarda diante da circunstância. Aliás, essa deve ser a nossa primeira atitude diante de uma situação aparentemente desgovernada, inusitada, onde não sabemos o que fazer. Nos colocar de pé. Não nos acovardarmos diante do problema. No versículo 6, ele orou assim: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governas todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso, e ninguém pode resistir ao Teu poder. Josafá reconhece que ele não tem força. Ele pode ter sido um rei maravilhoso, um gestor, administrador, inteligente. Ele trouxe para a nação de Israel grandes eventos,
mas ele reconhece com toda humildade que ele não é capaz de sozinho vencer aquela situação. Então ele se coloca diante do Senhor, reconhecendo no Senhor o Deus do socorro, o Deus de toda a provisão. Por isso que, em terceiro lugar, no versículo 8 e 9, quando ele entra na casa do Senhor, ele fala: o teu povo tem morado nesta terra, e aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim: se alguma desgraça cair sobre nós, como castigo, alguma epidemia, alguma praga, guerra, doenças ou falta de alimentos, então nos ajuntaremos em frente deste templo onde tu moras, e no nosso sofrimento clamaremos a ti pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Que confiança desse homem de Deus, que confiança desse administrador, desse estadista, que diante do problema não confia nas suas forças, não confia no seu sistema bélico, ele não confia em ajuda de outros reis que poderiam ajudá-lo, ele recorre ao Senhor, que é o socorro, que também é o nosso socorro. Se existe uma coisa que me traz muita esperança, muita alegria e muita convicção de vitória, é saber que esse mesmo Deus, o Deus de Josafá, o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus dos grandes patriarcas da Bíblia, esse Deus é o meu Deus, ele é o nosso Deus, e ele está pronto para nos socorrer. E encerrando essa breve meditação no versículo 15, a gente vê como que Deus age. Aliás, é muito interessante quando Josafá declara que essa guerra não é dele, essa guerra é do Senhor. E nós somos a menina dos olhos do Senhor. E Deus não vai nos deixar sofrer danos, abalos, porque Ele cuida de você, cuidou de Josafá, cuidou do povo de Israel e também vai cuidar de nós. Olha, seja qual for a crise, o problema, a dificuldade, aquilo que te ameaça, transfira para o Senhor, porque é Ele que vai cuidar. Dele é a guerra e nele está a solução. Se nós somos dele, pertencemos a ele, pode ficar tranquilo que ele vai assumir esse decreto. Ele vai assinar esse decreto como sendo dele, como fez com Davi. Davi, diante daquele Golias, ele fala claramente: olha, essa luta não é minha. Você se meteu com a pessoa errada, você se meteu com o Deus de Israel. E esse Deus continua sendo o nosso Deus. E no versículo 15 de ainda Crônicas, 2 Crônicas 20, não se assustem, diz o Senhor. O Senhor manda profetas falar para Josafá e fala para você e para mim. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, a batalha é contra mim. Essa guerra é minha. Meus amados, meus queridos, fique tranquilo, que essa guerra que você está enfrentando, a epidemia, o medo, a situação que muito de perto nos ameaça de morte, fique tranquilo que essa guerra é do Senhor. E Ele venceu e Ele vai continuar vencendo. Acredite, meus queridos, que em qualquer situação, seja ela qual for, não importa o tamanho do inimigo, nem a quantidade de inimigos do exército que poderá vir contra você. Deus, Ele assume essa guerra e Ele é mais do que vencedor. E eu gosto de pensar nessa parceria. Eu com Deus, eu com o meu Senhor, somos suficientes, somos mais do que vencedores. Que possamos aprender com Josafá, que era alguém muito capaz, muito inteligente. Em Jeremias nós lemos que não se gloria o sábio na sua sabedoria, não se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico na sua riqueza. Se alguém tem que se gloriar, glorie-se nisso, de me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço proezas na terra. O Senhor estará fazendo proezas por você, através de você, porque Ele é Deus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no coração, compartilhe essa palavra, divulgue essa palavra
e seja muito abençoado, em nome de Jesus.